Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez eu, Daniela Benetti, me junto a genial Camila Quintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais mágicas, os mitos que concedem desejos, o folclore que pode ser invocado a qualquer hora. O mito de hoje apareceu nos pedidos de alguns ouvintes que se interessam por cultura árabe, lendas místicas ou simplesmente gostam muito da Disney. Sim, hoje vamos falar do Djinn, também conhecido como Gênio da Lâmpada. Se você gosta dessa e outras figuras lendárias do nosso programa, curta e compartilha pra gente continuar libertando essas lendas aprisionadas aqui no nosso podcast. O miserável é um gênio! Bem, no ocidente, o Djinn mais famoso é o Gênio da Lâmpada de Aladim. A gente comentou sobre essa história, que está na tradução ocidental das Mil e Uma Noites, lá no episódio sobre a Sherazade. E também falamos que, originalmente, essa história nem fazia parte da compilação. Pois é, os Djinns são muito mais antigos e diversos do que o simpático gênio do desenho e do filme. E dificilmente são tão bem-humorados sobre essa história de ficar preso em lâmpadas, garrafas ou qualquer outra coisa. Mas vamos do começo, para saber como eles surgiram e por que os gênios são aprisionados. Para variar, é difícil encontrar a origem exata desse mito, mas o que os pesquisadores sabem é que as mais antigas histórias sobre os djinns aparecem na Arábia pré-islâmica, desde o século III, mas elas voltam a aparecer com mais definição no Alcorão, ditado por Maomé no século VII. Eu não conheço direito o Alcorão, nunca li, então o que eu trago aqui é um resumão bem simplificado em cima de pesquisas na internet, ok? Então, se eu falar alguma bobagem, vocês podem mandar a correção que eu falo no próximo episódio. Continuando, segundo o livro fundamental do islamismo, os djinns foram criados por Deus 2000 anos antes da criação de Adão e Eva, a partir da chama do fogo sem fumaça, e são uma das 3 raças com consciência da criação, junto com os anjos e os humanos. Como os anjos, eles têm poderes especiais, mas ao contrário deles, que são somente espirituais, os djinns são espirituais e materiais, e apesar de não adoecerem ou morrerem de velhice, eles podem morrer de morte matada. Claro, não é nada fácil matar um djinn, é preciso ter um conhecimento avançadíssimo de magia e não é algo que você acha em qualquer esquina. Quem vence um djinn pode matá-lo ou escravizá-lo, prendendo o infeliz em um objeto. Daí a história da lâmpada, que era um objeto comum e bem portátil. Quando isso acontece, ele é obrigado a conceder desejos ao dono do objeto, mas a gente já volta para essa parte. Como os humanos, os djinns são dotados de livre-arbítrio e podem escolher ser bons, maus ou neutros. Isso significa que eles também têm obrigações com Deus e podem ser punidos com o inferno ou salvos, segundo o Islã. Os djinns que pendem para o lado negro da força são chamados de shayatin. You don't know the power of the dark side. Segundo as lendas sobre os djinns, a criação do homem causou um atrito, já que Deus colocou a nova criação como superior às anteriores, que deveriam servi-la. Alguns djinns, liderados pelo líder Iblis, se recusaram a se curvar a um ser mais fraco e feito a partir do barro, e por isso foram expulsos do paraíso. Sim, é isso mesmo. Iblis é um equivalente do Lúcifer judaico-cristão e é chamado de O Amaldiçoado na tradição islâmica. Ele é o chefão de todos os espíritos do mal, e foi ele que deu a ideia de trazer a humanidade para a Terra, como um teste para ver se essa galera nova era tudo isso aí mesmo. Ele e os outros djinns podem mudar de forma à vontade, materializar objetos, criar ilusões e, em algumas versões, sempre acompanham os seres humanos, exercendo influência e até cochichando sugestões. Aliás, existe uma confusão na tradução do nome que vem exatamente disso. A palavra gênio não vem do árabe, mas sim do latim, e significa um espírito guardião, que na cultura romana era designado para cada pessoa ao nascer. A palavra foi usada como tradução de djinn porque o som era parecido, mas djinn em árabe significa o que não se pode ver, exatamente por causa dessa história deles ficarem sussurrando ideia na cabeça dos outros sem que você veja. Ou seja, a pessoa não estava louca ouvindo vozes, estava ouvindo um djinn. O problema é se fosse um djinn do tipo shayatin. Galera malaca, bandida, só ideia errada! Aí já viu. Antes do Alcorão, acreditava-se que os djinn podiam inspirar poetas, filósofos e profetas, ou ajudar as pessoas a conseguir riquezas, concedendo os famosos desejos. Mas atenção, nada saía de graça como com Aladim, não. Dependendo do tipo e personalidade do djinn, ele poderia distorcer o seu desejo para que ele se tornasse algo ruim para a pessoa, com uma interpretação propositalmente errada do pedido, fazendo uma barganha com a pessoa. E não, ele não quer a sua alma, o negócio do djinn é mais prático. Alguém da sua família que ele possa possuir. Sim, existe até exorcismo de djinn, um favor em troca, enfim, essas coisas. Os djinn são conhecidos por ter um temperamento instável, então mesmo aquele djinn mais simpático podia ficar de mau humor de repente e querer ferrar com você do nada, por exemplo, matando quem o libertou após conceder o terceiro desejo. Então fica a dica, se encontrar um, guarde o terceiro desejo para que ele volte
para dentro da lâmpada. Bem, após a revelação de Maomé, a visão sobre os jinn no mundo árabe islâmico passou a ser que eles não podem conceder nada, apenas sussurrar para influenciar ações dos seres humanos boas e ruins, e que isso vai contar na hora que eles também forem prestar contas a Deus no julgamento final. E que o ser humano não tinha que ficar dando muita confiança para essa galera, nada de ficar dando moral não. Os jinn são seres elementais, ou seja, podem estar vinculados à água, ar, fogo e terra, e por isso também podem habitar objetos inanimados como pedras, lamparinas, garrafas, árvores, ruínas, o que tiver. Os Shayatin gostam de uma coisa bem errada, então para eles o negócio é cemitério, um lugar podre, insalubre. Iblis, aliás, comanda nesses lugares uma outra criatura, um subgênero de jinn que é o nojento Ghoul, mas que a gente fala um pouquinho mais pra frente e que merece até um episódio só deles. Por isso, eles são conhecidos também, os Shayatin, por espalhar pragas e doenças nos humanos. Em geral, os jinn são descritos em sua forma pura como seres de fumaça e fogo, com asas enormes que permitem que eles cheguem perto do céu e escutem o que os anjos estão dizendo, usando esse conhecimento a seu favor para negociar com os humanos. Com louco eu não negocio, eu mato. Vencer um jinn só na mão, obviamente, é impossível. Além de poder assumir qualquer forma, inclusive de animais ou de seres humanos, os jinns têm uma força descomunal, são muito espertos e, claro, mágicos, capazes de criar grandes ilusões, como eu já falei. As lendas dizem que o único ser humano que venceu essas criaturas, chegando a formar um exército delas, foi o rei Salomão, que aparece tanto no Alcorão como na Bíblia e na Torá judaica. Esse rei israelita, famoso por sua sabedoria, teria recebido de Deus, através dos seus anjos, os meios mágicos para controlar os jinn e teria usado sua força para construir o famoso Templo de Salomão, em Jerusalém. Depois, para evitar que as criaturas ficassem soltas por aí, Salomão teria aprisionado os jinns em garrafas e potes com selos especiais, que os manteriam presos até que alguém quebrasse esses selos. Claro, as garrafas teriam sido encontradas séculos depois por povos procurando as lendárias riquezas do rei Salomão, e os selos quebrados libertaram os jinns pelo mundo para causar geral. Alguns estudiosos comparam essa história dos jinn com o rei Salomão com uma outra lenda que se tornou popular no século XVII por causa de um livro de ocultismo chamado A Chave Menor de Salomão, que supostamente descreve rituais usados pelo próprio rei Salomão para invocar e aprisionar 72 espíritos e demônios em vasos de bronze com símbolos mágicos, obrigando as entidades a trabalhar para ele. Então tem gente que acha que os demônios e espíritos do Ocidente são os jinn da cultura do Oriente Médio. Fora dessas prisões, os jinn vivem em comunidades de acordo com seus subgrupos, espécies de etnias jinn. Como a quantidade e tipos variam em cada versão, vou ficar aqui com os mais famosos e interessantes. Os Jans são metamorfos que vivem em oásis no deserto e que gostam de interagir com humanos com brincadeiras inofensivas, mas normalmente ajudam a gente, pois querem provar seu valor a Deus. Eles ajudam exércitos em causas nobres e são inimigos dos Ghouls. Sim, porque as tribos Jinn também brigam entre si. Os Ifrit, que são na maioria malvadões, são os jinns mais ligados ao fogo. Eles têm uma hierarquia entre eles, de rei, nobres, etc. E preferem se manter no grupinho deles, no canto deles, a não ser que algum humano venha desafiá-los, que aí a diversão certa é tentar matar o humano. Gostam de morar em ruínas, lugares marcados por catástrofes, e seriam os responsáveis pela proteção das pirâmides do Egito, por exemplo, amaldiçoando quem tentar invadir as tumbas. São conhecidos pelo negócio de conceder desejos por algo em troca. Por isso, um Ifrit é sempre uma fria. Os Jinn Marid são os mais poderosos, antigos e sábios, e também são conhecidos pela regra dos 3 desejos, mas que custam ou a sua libertação com o terceiro desejo, ou seja, depois de 2, o seu terceiro desejo tem que ser a liberdade do Jinn Marid, ou você tem que lutar com eles para conseguir os desejos, tipo, sei lá, eles estão entediados, ou você tem que ter uma paciência para fazer uma quantidade infinita de bajulação, porque eles são os fodões do pedaço, gigantescos, e normalmente vivem sozinhos. Então, quando aparece alguém, eles querem que você fique lá, tipo, falando, cara, você é foda, você é o maioral. Os Shayatin são seguidores de Iblis e são mais parecidos com demônios. São manipuladores e astutos, e seu objetivo é fazer o ser humano pecar e ir pro inferno, simples assim. Os Ghoul, que eu falei lá atrás, são uma tribo jinn a serviço de Iblis, e que merece um episódio só deles, porque são gênios canibais horrendos, que habitam cemitérios e parecem muito com um zumbi, porque eles são meio decompostos. Os Silat e os Kiarina
se transformam em lindas mulheres para procriar com seres humanos, sendo que o Chiarina é responsável pela paralisia do sono, onde a pessoa vê, ouve, sente, mas não consegue se mexer ou falar. Deu para perceber que alguns Jins gostam de se relacionar com pessoas, chegando até a casar e gerar descendentes, mas são ciumentos e possessivos e a coisa não costuma dar muito certo. Em alguns casos, os filhos desses relacionamentos nascem com deformidades ou têm poderes especiais. Também há lendas de Jin raptando filhos de humano e deixando o seu filho para ser criado no lugar. Por quê? Eu acho que é apenas para criar caos, porque eu acho que eles gostam. Jin poderosos como os Ifrit e os Marid costumam ser vaidosos e narcisistas. E esse é o ponto fraco para ajudar a enganar o Jin e a vencê-lo. Como essa entidade se acha a última Coca-Cola do deserto, uma forma comum nas histórias para enganá-lo é estimular essa sua necessidade de se mostrar cada vez mais poderoso e desafiá-lo de uma forma que ele acabe voltando para a garrafa ou para a lâmpada por engano, e assim seja preso, já que os Jin são incapazes de desatar nós, abrir vasilhas ou invadir um local trancado. E esse foi mais um episódio do Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. E aí, quer pedir uma lenda poderosa aqui no nosso podcast? Deixar um comentário, uma crítica, um elogio? Mande para o contato@euideuses.com.br ou deixe seu recado nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E fica aquela dica que vai atender todos os seus desejos. Vai ler um livro. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye!